verdade, vamos falar da volta de Jesus. Nós falamos 2 quarta-feiras passadas sobre sinais que antecedem a vinda de Jesus. E nós estamos percebendo que esses sinais estão se cumprindo nos seus mínimos detalhes. Nós estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja. Aleluia! E a qualquer momento, a igreja vai ser tirada da terra para morar no céu com Jesus. Isso até parece que está se tornando um sonho distante, né? Parece que na mente de muita gente, falar da volta de Jesus é uma ilusão, é um sonho, é uma fantasia. Mas, irmãos, Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Os irmãos acharam 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Ao verso de número 18. Eu vou ler um verso, a igreja leia o próximo. Assim nós vamos concluir a leitura da palavra de Deus no verso 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. 14. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, todos. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus falou da sua vinda, garantiu-nos que ele voltaria para buscar o seu povo. No entanto, Jesus ele não nos deu detalhes com relação à sua vinda. Mas o apóstolo Paulo, recebendo revelação divina pelo Espírito Santo, Deus deu a ele detalhes extraordinários a respeito da vinda de Jesus. E é exatamente por aquilo que Cristo nos ensina e deixou registrado através dos evangelistas, que nós sabemos que ele vai voltar. E pela revelação de Paulo e do Apocalipse, nós temos a noção de que a segunda vinda de Jesus, porque ele já veio, esteve na terra, palmilhou por essa terra pregando o evangelho, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu para estar com o Pai, aguardando o momento exato para vir buscar a igreja. Mas essa segunda vinda de Jesus, ela se dará em 2 fases distintas. A primeira é chamada de arrebatamento da igreja, que Jesus virá até as nuvens, conforme Paulo registra no texto que nós acabamos de ler. Ele virá com voz de arcanjo, ele virá com trombeta de Deus, ele virá com alarido, né? Isso são sons de instrumentos celestes que virão cantando, fazendo festa. E Paulo diz que nós seremos arrebatados.
A palavra arrebatado aqui é tomado com força, levado com velocidade. E Paulo também fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala a respeito desse assunto. A velocidade com que será o arrebatamento é a velocidade de um abrir e fechar de olhos, equivalente ao 7º milésimo de um segundo, menos de um segundo. Será rápido, será veloz. Ouve-se os cânticos, ouve-se os alaridos, o céu em festa, é claro. Ouve-se o soar das trombetas, e de repente, em menos de um segundo, os mortos ressuscitam, todos são transformados e todos voam para a eternidade, a encontrar com Jesus nos ares. E entram para a eternidade. Assim será o arrebatamento da igreja. Será rápido, será veloz, né? É tão rápido que quem estiver do seu lado não vai perceber quando você será tomado, quando você será tirado. Eles não vão perceber. Então Paulo, ele dá esses detalhes. Agora, a segunda fase da segunda vinda de Jesus, que está em Apocalipse, e Jesus também fala a respeito disso no sermão profético, quando ele vem, porque a primeira fase, Jesus vem e só a igreja vê, o mundo não verá o arrebatamento. Os crentes desviados não verão o arrebatamento, né? Os crentes que estão na igreja, mas não estão salvos, não verá o arrebatamento. Só a igreja verá. Por isso Jesus disse que ele vai vir como um ladrão de noite, na hora que ninguém espera. O ladrão vem, chega, pega, leva e você não vê. Assim vai fazer Jesus. Ele vai tirar a igreja da terra e o mundo não vai ver. Mas na segunda vinda de Jesus, ele virá. E aí a Bíblia diz: todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem? Israel. Aí Jesus virá e o mundo inteiro virá, vai ver Jesus descer novamente. Mas agora Jesus, ele vem para salvar Israel no final da grande tribulação, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. E a igreja, pastor, descerá com Jesus, depois dos 7 anos das bodas do Cordeiro, aonde acontecerá na eternidade, primeiro, o tribunal de Cristo, aonde Cristo irá galardoar os salvos por todo o empenho e trabalho prestado na obra de Deus aqui na terra. Aleluia. Em seguida, a igreja participará da grande ceia que será celebrada no céu, aonde Cristo servirá a igreja. Essa festa que haverá lá, ela é chamada de bodas do Cordeiro, aonde Cristo e a igreja comemorará na presença de Deus a união de Cristo com a igreja para toda a eternidade. A igreja não será mais apartada de Cristo e Cristo não se apartará mais da igreja. Por isso é chamado de bodas do Cordeiro. Mas a vinda de Jesus, ela sempre foi e sempre será motivo de grande interesse daqueles que amam a mensagem do arrebatamento. Esse fato, ele deve ser encarado como uma matéria do dia e não como uma hipótese do futuro. A igreja precisa viver nessa terra com a consciência de que a qualquer momento Jesus vai voltar. A qualquer momento a igreja será tirada desse mundo de sofrimento. A qualquer momento cessa toda a nossa labuta,
todo o nosso labor, todo o sacrifício que nós empenhamos aqui para difundir o Evangelho, para ganhar almas e para conquistar a eternidade, o arrebatamento trará essa segurança e essa alegria. Você já imaginou a alegria que nós vamos ter quando de repente, menos de um segundo, a gente estiver diante de Cristo na eternidade, na glória, em um corpo glorificado? Os irmãos já parou para imaginar? A gente vai ficar sem palavras diante de algo tão glorioso que será o arrebatamento da igreja. Então essa matéria tem que ser encarada, irmãos, como uma matéria diária, algo do dia. Acorda de manhã e diz: meu Deus, é hoje que Jesus volta. Passou a manhã, chegou a tarde, então vai ser nessa tarde a volta de Jesus. Passou a tarde, iniciou a noite, vai ser então nessa noite. Talvez ele chegue, eu estou dormindo. E assim todos os dias mantendo essa gloriosa esperança. Por isso Cristo, ele nos advertiu para nós estejarmos preparados. Afinal de contas, ele vai voltar a qualquer momento. Muitos já fizeram cálculos sobre a data da vinda de Jesus. Guilherme Miller, por exemplo, marcou a vinda de Jesus pelo menos 11 vezes, né? Charles Taze Russell marcou a vinda de Jesus pelo menos 4 vezes. Aquele camarada lá, Ben Terra, um cara que abriu uma igreja chamada Missão Taberá, ele marcou a vinda de Jesus para 1993. O povo vendeu casa, vendeu tudo, acabou com o que tinha, porque acreditava que naquela data que ele havia marcado, em 1992, Jesus voltaria. Todos eles ficaram frustrados, porque a Bíblia não se entende matematicamente. A Bíblia se interpreta espiritualmente. A Bíblia não é um livro de matemática. E eles, fazendo cálculos matemáticos com as profecias, tentaram adivinhar a vinda de Jesus, marcando datas. Jesus virá a hora que ninguém sabe. Ninguém sabe. A promessa gloriosa da sua vinda. Jesus deixa claro aos seus discípulos que ele voltaria para buscar a sua igreja. Por essa razão, nós deveríamos nos manter confiantes e vigilantes. Já estava chegando, já próximo ao dia em que Jesus seria entregue aos pecadores. Estava chegando já o final de todas as coisas. E aí Jesus olha para os seus discípulos e percebe que eles estavam desanimados. Vê que eles estavam tristes, cabisbaixos, moribundos. E então Jesus direciona-lhes uma palavra para confortar os seus corações. Para isso vamos conferir aqui em João capítulo de número 14, um texto que todo mundo conhece, do verso 1 ao verso 3. Eu quero pedir à igreja para que leia esses 3 versículos. E essa palavra, ela vale para nós nos dias de hoje. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Verso 3. E vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui está a maior promessa de Cristo para a sua igreja. Que Ele vai voltar e nos levar para si, para que aonde Ele mora, nós iremos morar eternamente do seu lado. Glória a Deus. Não há promessa maior do que essa, da vinda de Jesus. Os discípulos receberam essa palavra, talvez não compreenderam ela na sua totalidade a princípio, porque Jesus morre, Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos e fica com seus discípulos
por aproximadamente 40 dias. Após a Páscoa, até o dia do Pentecostes, era exatos 50 dias. Mas com 40 dias, Jesus chama esses discípulos, depois de aparecer para eles várias vezes. E aí, lá no Monte das Oliveiras, Jesus começa a dar-lhes as suas últimas instruções. E eles estão conversando com Jesus, Jesus está instruindo eles. De repente eles percebem que Jesus começa a flutuar. Vai saindo do chão levemente, tranquilo. Jesus conversando, falando, e eles vão levantando a cabeça. E eles vão levantando a cabeça, Jesus está falando. Eles vão levantando a cabeça, estão sem palavras. Jesus está flutuando diante dos olhos deles. De repente a Bíblia diz que uma nuvem cobre o Senhor. Eles não conseguem mais ver Jesus. Começam a procurá-lo entre as nuvens. Aí vem a confirmação da promessa que Jesus fez em João 14. Atos capítulo de número 1, do verso 9. Vamos lá? Atos 1 e versículo de número 9. A igreja leia. Verso 10. Vestidos de branco, eles estão caçando Jesus. Cadê ele? Sumiu, voou, flutuou, escondeu. Aonde ele foi? De repente 2 anjos aparecem para os discípulos no mesmo lugar em que eles estavam, no Monte das Oliveiras. Versículo de número 11. Leiam, por favor. Varões galileus, por que estão atônitos, olhando para cima, caçando ele entre as nuvens? Esse Jesus que dentre vós agora foi recebido no céu, vai voltar, virá novamente, tornará a vir. Agora são os anjos testificando daquilo que Jesus havia profetizado. Ele vai vir assim como para os céus vistes ir. Ele está dizendo assim: vocês viram que ele subiu, é uma verdade que ele subiu. Assim como ele subiu e é uma verdade, assim também ele voltará e é uma verdade. Então eu posso afirmar pela palavra de Jesus, pela palavra dos anjos, pela confirmação de Paulo, que Jesus voltará mais uma vez. Ele vai vir. Você crê que ele vai vir? Você espera a volta de Jesus? Tem algo nessa terra que você mais almeje a não ser a volta de Cristo, nosso Salvador? Por essa promessa, vale a pena abrir mão de tudo nessa terra. Porque tudo na terra passa e tem seu fim. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, diz a Bíblia, permanece eternamente. Aleluia! Jesus vai voltar. Firmado nessa palavra, eu quero deixar aqui algumas advertências para a igreja. Primeiro, não sejamos negligentes com relação
a vinda de Jesus. Há muitos irmãos que estão brincando de ser crente nesses últimos dias, ignorando que Jesus está às portas. Vivem de uma forma que parece que a promessa da sua vinda jamais vai se cumprir. Brincam com a sua salvação. Coloca em jogo a sua salvação. Isso é negligência. Vive o hoje na expectativa do amanhã, apenas nas conquistas terrenas. Esquecendo, igreja, que a maior conquista de um crente é alcançar a volta de Jesus. É o seu nome ser chamado por Cristo. Os discípulos um dia voltaram felizes e Jesus vai retratar uma extraordinária verdade. Porque Cristo havia dado a eles poder para pisar serpente, para repreender demônios, para curar enfermos. E tinha dado a esses discípulos esse tamanho poder. E a Bíblia diz que eles foram e fizeram uma obra extraordinária. E eles voltaram numa felicidade sem igual, muito satisfeitos. E chegaram para Jesus e disseram: Senhor, foi glorioso o que aconteceu, foi tremendo. Demônios nos sujeitaram pelo teu nome, enfermos foram curados pelo teu nome. Senhor, fizemos maravilhas pelo teu nome. Foi lindo. A perspectiva do ministério e da função e da autoridade que Cristo havia dado provocou um gozo tremendo, como se aquilo fosse as coisas mais extraordinárias que eles já haviam conquistado. E Jesus corta eles de uma forma que, se a gente não entender o propósito de Jesus, vai achar que Jesus é um camarada pessimista. Porque um líder, quando o liderado chega falando do sucesso da sua missão, o líder diz: parabéns, muito bom, continue assim, você vai fazer muito mais, e etc. Mas Jesus não. Jesus diz: por que estáis alegres? Vocês estão alegres porque os demônios vos sujeitam? Estão alegres porque as enfermidades desaparecem? Estão alegres porque fizeram poder assim? Não. Eu digo: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus está dizendo que tudo nessa terra é inferior àquilo que nós herdaremos na eternidade. Maior do que expulsar demônio é entrar no céu. Maior do que expulsar enfermidade é entrar no céu. Maior do que profetizar é entrar no céu. Maior do que pregar com eficácia é ter o nome escrito no livro da vida e escutar o seu nome ser chamado pela voz do anjo naquele dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. Aleluia. Não podemos negligenciar que Jesus está voltando. Mateus 24, verso 45 ao verso de número 51. Coloque aí para nós, por favor. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Jesus está falando aqui de pessoas que foram chamadas para estarem na linha de frente da obra. Deixa aí o verso. Verso 46. Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Que Jesus está dizendo que não é negligente, que é responsável no que faz, que recebeu uma missão e na missão recebeu também uma promessa.
Eu estou colocando os meus bens em sua mão, para que você dê mantimento para os meus ao seu tempo. Cuida desse povo até que eu volte. Ele está dizendo assim: enquanto você estiver sobre a responsabilidade de tudo aquilo que eu pus em tua mão, seja extremamente fiel e atento, não seja negligente. Verso 47. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens, galardão para quem espera Jesus e não é negligente. Verso 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá. Afinal de contas, eu já tenho vou fazer 32 anos de fé. Já vou fazer 30 anos de pastoreio. 30 anos pregando sempre. E a maioria pregando quase as semanas inteiras. Hoje eu não prego tanto como eu pregava antes, mas pregando sempre. Eu não consigo lembrar, pastor Osmar, quantas mensagens eu já preguei que Jesus vai voltar. Eu não dou conta de lembrar quantas vezes eu disse: Jesus está voltando, estamos nas vésperas do arrebatamento. Comecei a falar isso há 30 anos atrás. Passaram-se 30 anos e Jesus ainda não voltou. Mas ao invés de pensar, meu Senhor tarde virá, eu preciso pôr na minha consciência a responsabilidade de dizer: eu estou mais próximo de Jesus agora do que há 30 anos atrás, quando eu comecei a pregar. Então agora eu tenho que pregar muito mais do que há 30 anos atrás, porque eu estou mais próximo da sua vinda. Mas se aquele servo disser consigo, meu senhor tarde virá, verso de número 49, começar a espancar os conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe. Negligentes, que fazem a obra de Deus de qualquer jeito, que levam a obra de Deus sem zelo, que vive como se Jesus não voltasse, que fazem da igreja e daquilo que é da igreja seu patrimônio particular. Maltrata, persegue, humilha aqueles que estão postos sob o seu comando, os conservos. Porque afinal de contas, já tem 2000 anos que estão pregando que ele vai voltar. Aleluia. Tem 2000 anos que a Bíblia vem dizendo que ele vai voltar. Então por essa finalidade eu penso que ele não vai vir, e começo a ser negligente. E aí virá o Senhor num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Verso 51. E separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Não seja negligente com relação à vinda de Jesus, para que quando o Senhor voltar, te encontre com o coração fervendo de fidelidade, do mesmo jeito de quando você aceitou a fé. Quanto mais o tempo passa, mais esperançoso eu fico, mais certeza eu tenho, mais perto dele eu chego. Ele vai voltar, e eu não posso baixar a minha guarda, eu não posso ser negligente, eu preciso ser servo fiel. Não podemos escarnecer das profecias.
Muitos escarnecem da volta de Jesus e das profecias da sua vinda, pensando somente nos bens terrenos, que se preocupam com a prosperidade, com o bem-estar pessoal. Por isso não pregam, não incentivam, não crê no arrebatamento da igreja. Nós temos aí visto centenas e milhares de mensagens, conteúdos psicológicos, mensagens de autoajuda, de estímulo pessoal. Mas quase ninguém prega a volta de Jesus. Por quê? Porque você prega a volta de Jesus e você sente que não é do interesse de muitos crentes. Você fala para a igreja: Jesus vai voltar. Meia dúzia diz amém. Não provoca emoção no coração da igreja do Brasil, da igreja odierna, a palavra do arrebatamento. Olha o que disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, coloca para mim. 2 Pedro capítulo 3, do verso 3 ao versículo de número 4. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, pessoas que só satisfazem os seus desejos pessoais. Há uma conotação hoje com relação à igreja, e eu escuto muito isso, que as pessoas dizem assim: eu vou para a igreja aquela que eu consigo me sentir bem. Se eu for na igreja e eu não me sentir bem, mas ele não está dizendo isso com relação à verdade que é pregada. A maioria dos que falam isso não estão falando de sentir bem, porque eles sentiram que a presença de Deus é real naquela igreja. Esse sentir bem do aspecto da palavra de muita gente é assim: não mexe comigo, não me confronta, não me estabelece regras, deixa eu viver do jeito que eu quero, então nessa igreja eu me senti bem. Isso é uma realidade, irmãos. As pessoas querem vir para a igreja e ser massageadas, ser aduladas. Querem viver segundo as suas concupiscências, suas cobiças, seus desejos. Um crente que ama a vinda de Jesus, um crente que ama a sua palavra, a igreja que faz ele se sentir bem, é a igreja que a palavra de Deus é pregada com verdade. Aquela que mexe no seu íntimo, que mexe na sua intimidade, que confronta os seus erros. Esta é a igreja que tem que nos fazer se sentir bem. Versículo de número 4. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. Irmão, lá desde Paulo, que vem pregando isso aí, e não acontece nada. Está tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Noé está dizendo: vai vir o dilúvio, entre na arca. Noé, por que eles não acreditavam? Porque não existia chuva naquele tempo. Era coisa de louco na cabeça daquele povo a água cair de cima, gente. Hoje não é mais, porque a gente já acostumou. Mas para aí um pouquinho. Tem toneladas de gelo em cima da nossa cabeça. E esse gelo não cai.
E quando Deus quer derramar esse gelo, ele desce numa velocidade tão grande que antes de chegar aqui, ele se descongela, se transforma em pequenas gotas e cai na terra de sorte que não machuca nada. Quando Deus começa a querer chamar a atenção do povo para essa realidade, ele deixa cair chuva de granito, pedra desse tamanhozinho aqui, ó. Aí cai uma pedrinha desse tamanho, o povo, olha o tamanhozão das pedras, quebra telhado, quebra tudo isso. E se cair uma pedrona dessa que tem lá em cima, porque está tudo congelado lá em riba? Como é que esse povo ia acreditar que existia água em cima? Como é que muita gente nos dias de hoje vai acreditar que você vai vencer a lei da gravidade? Hã? Não parece coisa de louco? O que a gente está pregando aqui hoje? Acontece um fenômeno glorioso da parte de Deus. Esse corpo mortal se transforma em imortalidade. Esse corpo corruptível se transforma em incorruptibilidade. Você começa a ficar brilhando, porque o seu corpo será igual ao de Jesus, brilhoso, glorioso, corpo de glória, preparado para entrar na eternidade. Porque com esse corpo, se você entrar, você morre. Então Deus vai transformar, preparar você. De repente você começa a voar, igual Jesus, começa a flutuar, vai flutuando, flutuando. Um olha para o outro, estou voando, gente, estou voando. Você olha para as nuvens, está aberto o céu, os portais da eternidade se abrem, Jesus está lá, de braços abertos, Jesus está sorrindo, Jesus está glorioso, esperando você, dizendo, vem, bendito de meu Pai. Não é loucura acreditar em algo dessa natureza. Aleluia. E Noé dizia, vem gente, entra gente, o dilúvio vai vir, gente. Loucura, Noé. Isso não existe, Noé. Não cai água de cima, Noé. A água sobe de baixo, Noé. Porque diz que subia uma relva e molhava a terra. E eles ficaram desse jeito. Aí o Senhor disse, entra, Noé, tu e toda a tua casa na arca, porque daqui a 7 dias eu derramarei o dilúvio. Noé entra na arca e fica lá dentro 7 dias sem sair. A porta da arca fica aberta. O povo passa na porta. Noé é louco, vai morrer com os filhos aí dentro dessa caixa de madeira. Meu Deus, que loucura essa de Noé. Quando é no 7º dia, um anjo desce, pega a tampa da arca, fecha por fora, tranca a porta, leva a chave. E a Bíblia diz que grandes gotas de água, grandes, começam a cair na terra. A Bíblia diz que os abismos se abrem, começa a descer água de cima e subir água de baixo. Aí todo mundo corre para a arca. Abre a porta, Noé. Eu agora acredito, Noé. Noé, abre a porta. Eu já disse para os irmãos. Irmãos, lá do lado de fora tinha irmão de Noé, tinha primo de Noé, sobrinho de Noé, tinha parente de Noé, tio de Noé, tinha conhecido de infância de Noé, mãe com as suas criancinhas no colo, dizendo, Noé, leva pelo menos o meu filho. Noé está escorado na porta chorando e está dizendo, eu não posso abrir. O anjo que fechou a porta levou a chave, não dá para abrir. Jesus vai voltar, vai levar a igreja. Ai daqueles que negligenciam a sua vinda e zombam das profecias. Eu quero que você levante a mão e diga glória, porque Jesus vai voltar e você será lembrado por Ele. Desde que os pais dormiram, tudo continua do mesmo jeito. Aleluia.
Mas nós não vamos parar de crer, não é verdade? Nós não vamos deixar de pregar que Ele vem, não é verdade? Nós não vamos deixar de cantar que Jesus vem. Vem outra vez, nosso Salvador. Quem dera hoje vir, para reinar com poder e amor. Quem dera hoje vir. Já por sua esposa vem essa vez, que o espera em oração, fora do mundo de entremês. Quem dera hoje vir. A igreja? Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Ele vai voltar. Aleluia. Vai voltar. Não podemos viver como loucos. Muitos estão vivendo uma vida regalada, como se tudo terminasse aqui. Não se preparam para o arrebatamento. Levam uma vida religiosa alienada com o mundo e os seus prazeres. Não ora, não jejuma, não consagra a vida. Nunca se vi tanta pobreza de oração. Vou falar um negócio aqui, vocês não ficam com raiva de mim não, mas se ficar quando sair daqui me perdoa. Tem crente que depois que descobriu que nós oramos 10 minutinhos, depois que canta os hinos e lê a palavra, está chegando agora depois da oração. Fugindo de orar. Meus irmãos, oração é vida do crente. Consagração quebra a nossa carne para rejeitar aquilo que é mal. As tentações estão presentes em nossa vida todos os dias. Mateus 25 narra a história das 10 virgens. O Senhor está falando exatamente de pessoas prudentes, que aceitou Jesus e leva a sério a sua vida de fé. Vive uma vida de fé de responsabilidade. A gente tem responsabilidade no emprego, tem responsabilidade com a família, tem responsabilidade, mas a nossa vida espiritual, a gente está negligenciando e deixando de ter responsabilidade. E Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 10 aqui é totalidade, é toda a igreja. Só que Jesus diz assim, 5 delas é prudente. Opa, eu estou indo ao encontro do esposo, não sei quanto tempo eu vou gastar, não sei a distância da estrada, e se o meu azeite acabar no meio do caminho? Espera aí, vou pegar aqui uma reserva de azeite e vou levar junto, porque se é igual o camarada que vai fazer uma viagem daqui para o Pará e não programa a quantidade de quilometragem que o seu carro gasta de gasolina, aonde é que ele vai ter que parar num próximo posto?
Se ele não fizer essa programação, a gasolina dele acaba antes do posto, daqui a pouco olha ele empurrando o carro na BR para tentar chegar num posto. Como é que você sai para encontrar com Jesus, não sabe a hora que ele vem, não sabe que dia que ele vai vir, não sabe qual é o momento específico, e você não leva a reserva? 5 é prudente, levou reserva. Reserva fala de vida de oração, reserva fala de unção do Espírito Santo, reserva fala de fidelidade com a palavra. Mas 5 é louca, não leva a reserva. E o que aconteceu? Jesus disse exatamente: tardou o noivo. Não aconteceu na visão, na previsão que eles tinham feito. Assim como Paulo acreditava que Jesus viria naqueles dias, Jesus não veio. Como João acreditava, Jesus não veio. Como Pedro acreditava, Jesus não veio. Todos eles pregaram como se Jesus voltasse naqueles dias. Teve até quem pensou que João não morreria. Mas Jesus não deu margem. Ele só disse: acende a lâmpada, pega azeite e vai. Não importa a distância ou quanto tempo leva, não deixe a lâmpada apagar, aleluia. Não deixe o azeite acabar, glória a Deus. A gente não ora porque gosta, a gente ora porque é necessário. E é claro que quem tem uma vida contínua de oração acaba pegando gosto em orar. Mas orar não é fácil. Dói as pernas, dói as costas. Acaba-se os argumentos, some-se as palavras. Se orar fosse bom, se orar fosse fácil, se orar, tá de joelho 1 hora, 2 horas, meia hora, fosse tão agradável, até as crianças aqui viviam a vida de oração. O bom é assistir internet no celular, bom é assistir televisão, bom é ir para o shopping, bom é comer pizza. Orar não. As loucas, as loucas eu não estou nem aí, se vim bem, se não vim não estou nem aí com a paçoca, eu vou desse jeito mesmo. E o noivo tardou a vir, e todas dormiram. Aí o verso 6 do capítulo 25 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Uma voz bradou na imensidão, quebrando o silêncio profético para acordar a noiva que dormia. Aí veio o esposo, sai ao seu encontro. As prudente acordou, estava acabando o azeite, pegou a reserva, encheu e continuou a caminhada. Mas as loucas não tinham azeite em suas lâmpadas. E as loucas correm atrás das prudentes e diz: dai do vosso azeite, dai do vosso azeite. Ei, para aí, Jesus está dizendo aqui, não é que elas são ruins, que não gostam de dividir não. Jesus está dizendo que tem coisa na minha vida, relacionada à vida espiritual, que é só meu. Eu não posso te passar minha unção, eu não posso te passar minha santidade, eu não posso te passar minha intimidade com Deus, eu não posso. É minha, é exclusiva. Não vai a quem vende. E elas correram para quem vendia. Só que enquanto elas correram para se preparar, o noivo veio, pegou as 5 prudentes, entrou para as bodas e elas ficou de fora. Desesperada, batendo na porta e dizendo: abre a porta, abre a porta. E vai ter que ouvir uma voz terrível dizendo: eu não te conheço. Está na igreja e Jesus não conhece. Está pregando o evangelho e Jesus não conhece.
está cantando louvor e Jesus não sabe quem é. Só vai subir no arrebatamento quem é conhecido por Jesus, porque Jesus só pode chamar quem ele conhece, por isso ele vai nos chamar por nome. Você não chama uma pessoa que você não conhece, porque você não sabe o nome. Nessa noite, peça ao Espírito para ajudar a acrescentar a sua reserva de azeite. Aleluia. Nessa noite mude a sua vida. Pare de viver uma vida raquítica de mendigação espiritual. Toma uma atitude. Coloca fogo nessa lamparina. Acende essa luz. Faz como aquela mulher que perdeu a dracma. Acende a lamparina, varre a casa, recupera a tua dracma e entra para a festa, porque você está recuperando algo valioso, maior do que ouro e prata, a tua salvação. Aleluia! O arrebatamento da igreja será um dia de alegria e de tristeza. Assim como vai ser intensa a alegria dos salvos, das virgens que têm reserva e que vão subir, vai ser de tristeza para as loucas que não têm reserva. Porque vai acontecer mais ou menos assim, ó. Coloca aí para mim. Lucas 17, verso 34. Digo-vos que naquela noite, você já prestou atenção que a maioria dos fatos que acontece em profecias sobre o arrebatamento da igreja é à noite? Já parou para imaginar isso aqui? Aqui, ó, Jesus está falando do arrebatamento. Ele está usando o aspecto da noite. O ladrão virá à noite. Jesus emprega à noite. Aqui Jesus vai empregar à noite. As 10 virgens, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Eu disse aos irmãos, porque a gente não sabe. Porque existem 3 perguntas sobre o arrebatamento. Quantas perguntas? 3. A primeira pergunta é: quando será? Quando vai ser o arrebatamento? Quem aqui não gostaria de saber o dia, a hora, a data, o momento? Quem não gostaria? Se eu soubesse que dia Jesus ia vir, irmão, eu ia sair fora da igreja, ia dando cangapé por aí. Dali a pouco, quando estiver chegando no dia, eu corria para a igreja. E o que eu estou falando aqui é o que muita gente faria se soubesse o dia do arrebatamento. Os irmãos entenderam? Então, daquele dia e hora ninguém sabe. Por isso que você tem que manter uma vida de fidelidade. Jesus disse para os discípulos: nem os anjos sabem, nem eu, meu Pai. Claro que quando Jesus disse isso, ele não tinha sido ainda glorificado. Agora, depois da ressurreição, eu acredito que Jesus agora sabe o dia. Porque ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se ele tem todo o poder no céu e na terra, ele sabe o dia do arrebatamento. Mas naquela hora, com aquele corpo, naquele aspecto, ele não sabia. A primeira pergunta é: quando será, pastor? Ninguém sabe. Será como ladrão à noite. Aleluia. A segunda pergunta é: como será, pastor? Paulo dá uma margem: num abrir e fechar de olhos, rápido. Jesus não diz assim: prepara a igreja que amanhã, meio-dia, eu volto. Aí todo mundo sai correndo e se santifica e pede perdão e se confessa.
Vai ser assim, ó. Opa! Cadê o fulano? Cadê o Betrano? Onde é que está todo mundo? Já foi. Um pastor que já dorme no Senhor, estava pregando, ele disse que Jesus virá no 7º milésimo do segundo, exatamente para dar um nó no cão. Ele disse que o diabo está assim, de olho na igreja, ó. Só que de repente ele pisca. Quando ele pisca, que abre o olho de novo, cadê a igreja? Passou por ele, ele nem viu. Como será? Num abrir e fechar de olhos, bem rápido. A que hora será, pastor? Jesus nos disse a que hora ele vai voltar. À meia-noite. Que horas? Meia-noite. Diga, o horário eu sei. Diga com segurança. Isso aqui não é heresia não, diga, o horário eu sei. É à meia-noite. Aí alguém sábio demais aqui diz, pastor, mas a meia-noite no Brasil é meia-noite no Japão, é meio-dia no Japão. Então o arrebatamento vai ser em 2 fases? Porque se ele vier à meia-noite no Brasil, é ainda meio-dia no Japão, como é que os crentes do Japão vão subir? É claro que Jesus está falando de uma meia-noite espiritual. Por que Jesus emprega a noite? Em específico a meia-noite? Porque a meia-noite muda o relógio, muda o calendário. Hoje a meia-noite deixa de ser 7, hoje é 7, não é? Deixa de ser 7 de agosto. A meia-noite e 1 segundo passa a ser 8 de agosto. Termina um dia e começa outro. Jesus virá à meia-noite, terminar o dia de sofrimento e de labor dos salvos e começar um dia de descanso e de glória na eternidade. À meia-noite, Jesus virará o calendário profético da igreja. É essa meia-noite que eu prego. Então, como o arrebatamento vai acontecer? Digo-vos, naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. Salvação individual. Paulo diz, quem diz, ó marido, que tu salvarás tua mulher? Quem diz, ó mulher, que tu salvarás teu marido? É individual. Marido não salva mulher, mulher não salva marido. Agora tem um problema, mulher destrói a fé de um marido e um marido destrói a fé de uma esposa. Levar para o céu, nenhum dos dois dá conta de levar o outro, mas levar para o inferno, todo mundo dá conta de levar. Tem marido que vai para o inferno por causa da mulher, tem mulher que vai para o inferno por causa do marido, e tem família inteira que vai para o inferno por causa do casal. Mas para ir para o céu, tu não dá conta de levar ninguém, é tu e Deus. Naquela noite, 2 na cama, toca a trombeta, soa os clarins, um é levado e o outro fica. Verso 35. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. 2 no círculo de oração. Moer trigo é oração. Uma está pronta, uma está salva, uma é prudente, uma tem azeite, uma é responsável com a sua vida espiritual. Ela é tomada na hora da oração. A outra está orando aqui, mas não controla a língua, é fofoqueira, é intrigueira, fala mal de todo mundo, é insatisfeita, fermenta o ódio da igreja. Não sabe guardar sigilo de nada, dá com a língua nos dentes e tudo que acontece, ela espalha. Uma é levada, a outra fica. Jesus pega primeiro casal, família. Depois ele pega oração, 2 mulheres moendo trigo. Aí ele vem para os obreiros, verso de número 36. Porque Jesus pega na casa, pega na igreja e pega no ministério. 2 estarão no campo, sentado. Nós 2 não, em nome de Jesus, um do lado do outro. Teólogo,
anelzão no dedo, prega bonito, sucesso nas redes sociais, mas é um adúltero, é um mentiroso, prega heresia, mente para o rebanho, não vive santidade, é um hipócrita, ele não vive o que prega. Ele prega a verdade, mas vive mentira. O cartão de membro não vai dar a ele a garantia do arrebatamento. O cartão da convenção dele não vai dar a ele a garantia do arrebatamento, porque Jesus conhece os que são seus de verdade. Jesus nos conhece, irmão, nos mínimos detalhes aqui essa noite. Ele sabe quem é sincero. Aleluia. Aleluia. A cara de um pastor que não subiu no arrebatamento, meu Deus. Aí vem os crentes que não subiu também, chega e o pastor está lá. Vai falar o quê? Aleluia. Jesus vai vir para trazer divisão. Ele vai dividir famílias. Ele vai dividir ministérios. Ele vai dividir igrejas. Ele vai pegar a igreja dentro da igreja e levar ela para o céu. Diz um certo pregador de muitos anos atrás que haverá 3 ações de Deus na igreja. Primeiro, ele arranca a igreja do mundo. Segundo, tira a igreja da igreja. Aliás, tira o mundo da igreja. Tira a igreja da igreja e arranca a igreja do mundo. Ele separará uns dos outros como separa ovelhas de bodes, diz a palavra de Deus. Aleluia! No arrebatamento os falsos serão revelados. Deus irá desmascarar pregadores, cantores, profetas que se destacaram na igreja, mas não tinha vida de santidade, não tinha vida espiritual, era um crente mentiroso, não conseguiram, aliás, conseguiram enganar os homens, mas jamais conseguirão enganar a Deus. Vão pagar pelos escândalos. Mateus 7, 21. A igreja leia, já vou concluir. A igreja, todos, 1, 2, 3. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor. Essa é a expressão bíblica. Verso 22. A igreja leia. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aí não é pouca coisa não. Profeta, poderoso contra demônio, com capacidade de fazer maravilha. Milagre é você orar e a febre ir embora. É você orar e a dor de cabeça desaparecer. Maravilha é você orar para quem não tem pé e nascer pé. É você orar para morto e ele ressuscitar. Maravilha é maior do que milagre. Tem crente aqui que fez maravilha e Jesus está dizendo, não vai entrar. Verso de número 23. Toda a igreja? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Que é iniquidade, pastor? Pecado deliberado.
todo tipo de pecado. Esses trenzinhos aí que você diz, isso aqui não tem importância, isso aqui não tem importância, só isso aqui, pastor, só isso aqui. Aí eu acho que isso aqui, o infeliz não estuda a Bíblia, não conhece nada de Bíblia e quer definir o que é certo e errado com Bíblia. Irmão, quando eu escuto um teólogo entrar numa furada, eu até fico mais ou menos, porque pelo menos o desgramado estuda. Agora um crente que não estuda nada, que não pega a Bíblia, que não sabe nada, querendo definir o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Naquele dia Deus vai desmascarar crente demais. As máscaras vão cair no arrebatamento da igreja. A mentira será manifesta e revelada, porque só crente verdadeiro, santo e fiel, talvez nunca expulsou um demônio, mas nunca deixou de honrar a Deus. Talvez nunca conseguiu orar para alguém ser curado. Aleluia, mas não houve engano na sua vida e na sua boca. Charamanda, carabachandaraia. Talvez o sujeito cantava todo dia. E ele era uma vezinha por ano, ganhava uma oportunidade. E às vezes para ganhar tinha que pedir. Mas fiel. Nome no livro da vida. O arcanjo conhecia seu nome. E no dia do arrebatamento o nome dele foi mencionado. E ele subiu. Aleluia. Rebaixando a calabacheia. Jesus vai voltar, irmãos. Põe a vida em dia, conserta, se arrepende, muda de vida. Porque para Deus, o que vale é o que você é por dentro. Deus te conhece por dentro. Aleluia. A gente olha a estética, a gente vê a casca. O Senhor disse para um grande profeta, não foi para um Zé Ruela que nem eu não, um grande profeta. Samuel! Ô Senhor. Não, Senhor, não. Eu não vejo como tu vê. Tu está vendo por fora. Eu olho para o coração, Samuel. Eu vou além, Samuel. O Senhor está lá dentro do teu íntimo, esquadrinhando os teus rins. Aleluia! Se tem alguma coisa pendente, conserta depressa. Seja verdadeiro no que você vive e verdadeiro no que você prega. E Jesus te chamará no dia do arrebatamento da igreja. Só quem está aguardando a volta de Jesus. Diga, ora vem, Senhor Jesus. Você está pronto? Só, tá não? Só pronto aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Se não está, vai se arrumar a vida nessa noite. Porque não vale a pena você perder o céu por causa de tão pouca coisa. Amém? Deus os abençoe, que essa palavra continue falando em vosso coração. Pastor Osmar.